Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Olá, boa noite. Mulher é presa após ameaçar outra mulher por ciúmes. Com ela, o marido também. Foram apreendidas armas de fogo e drogas. E mais. Acidente é registrado no bairro Jardim Esperança. Justiça realiza audiência do caso do assassinato de Fernando Lubito em João Pinheiro. Jovens negros estão 10 anos atrás dos estudantes brancos no ensino médio, diz IBGE. Pandemia afetou a alfabetização de crianças. Mudas frutíferas são distribuídas durante blitz ambiental. Você vai saber como são preparadas as comidas servidas na barraquinha de Santo Antônio. União de pessoas do mesmo sexo quadriplica no Brasil em 10 anos. Fecomércio promove encontro para debater a reforma tributária. E na terceira reportagem especial sobre leite, você vai ver como a tecnologia pode ser uma grande aliada para melhorar os índices de produtividade. E o RT vence Itabirito dentro de casa e entra no G6 do módulo 2 do Mineiro. A partir de agora, no NP News. Uma ocorrência de tráfico de drogas foi registrada ontem após a polícia ser acionada para atender uma ocorrência de uma ameaça com arma de fogo. A vítima, uma mulher que mora na rua Pierrot, foi ameaçada por outra mulher que estaria com ciúmes do marido. A vítima indicou que a suspeita mora no bairro Sorriso. A mulher que teria feito a ameaça foi vista na rua São Geraldo e militares viram ela em seguida entrando dentro de casa. Foi feita a abordagem e a arma não foi localizada com ela, mas policiais viram o marido dela arremessando algo em uma casa vizinha. Durante as buscas na casa, foram localizadas 2 armas de fogo e uma quantidade pequena de maconha e a mulher foi conduzida para a delegacia. Mais tarde, a polícia recebeu informação de que o marido dela estava andando nos telhados das casas próximas. Ao voltar ao local, a polícia se deparou com o homem segurando um envelope contendo grande quantidade de droga. Ele também foi preso. Ao todo, foram apreendidos um revólver calibre 32 mais 14 munições, um revólver calibre 38 mais 8 munições também intactas, 70 comprimidos de LSD, 9 papelotes de cocaína, 4 papelotes de MDA, um chip de MD, várias sementes de maconha, 4 tabletes de maconha, 2 buchas de maconha, R$ 222, uma balança e vários papelotes de Ziploc. Um acidente foi registrado na manhã de hoje na esquina da Avenida Patrício Filho com a Avenida Jequitinhonha, no bairro Jardim Esperança, aqui em Patos de Minas. O carro bateu em um poste de iluminação pública e a fiação se rompeu e ficou caída no chão, causando risco de eletrocução. O corpo de bombeiros foi acionado e o condutor, que apresentava ferimentos leves, dispensou atendimento. O local foi isolado pelo Corpo de Bombeiros até a chegada da equipe prestadora de serviço da concessionária de energia elétrica. A Polícia Militar registrou a ocorrência e a causa do acidente vai ser investigada. De 29 anos foi preso ontem à noite na BR-352 em Patos de Minas por embriaguez ao volante e consumo de drogas. A polícia fazia patrulhamento quando foi ultrapassada por um carro em faixa contínua. O veículo foi acompanhado e abordado. O condutor apresentava sintomas de embriaguez, o que foi confirmado pelo bafômetro com resultado de 0,97. Durante busca, na bermuda dele foi localizada maconha. O veículo foi liberado por estar em situação regular. E um foragido da Justiça foi preso hoje pela manhã na BR-352 em Coromandel. Contra o homem de 41 anos, haviam 2 mandados de prisão expedidos pela comarca de Coromandel, sendo um por embriaguez e outro por crime contra criança ou adolescente. Além disso, o condutor é inabilitado e o veículo foi removido para o pátio do guincho credenciado do Detran, por estar apenas com licenciamento 2020. E em outra ocorrência, um homem de 33 anos, também foragido da Justiça, foi preso hoje à tarde por direção perigosa. O fato aconteceu na BR-352, aqui em Patos de Minas. A polícia fazia patrulhamento quando, ao tentar abordar um carro, o condutor fugiu sentido ao perímetro urbano da cidade. Após perseguição, o motorista foi abordado no interior de uma residência no bairro Gramado.
Ele confessou ser foragido da justiça por tráfico de drogas e foi preso. Um homem de 23 anos foi preso na madrugada de hoje em Paracatu por perturbação do sossego. A polícia recebeu denúncia de perturbação do sossego causada pelo som de um veículo estacionado em um posto de gasolina. No local, militares se depararam com pessoas fazendo uso de bebida alcoólica em torno de um veículo com equipamento sonoro em volume abusivo. O dono do veículo foi preso e o carro foi removido pelo guincho. Um adolescente de 17 anos fugiu ontem quando estava internado no Hospital Municipal de Paracatu. A informação é de que ele foi baleado no dia 25 de maio e desde então estava internado sob escolta policial por contra ele havia uma ordem judicial de busca e apreensão. Ontem à tarde, ao saber que receberia alta, ele aproveitou o momento que foram retiradas as suas algemas para a realização de raio-x e fugiu. Após a denúncia, o menor foi localizado poucas horas após a fuga. Ele foi novamente encaminhado ao hospital, onde recebeu alta definitiva e em seguida foi apresentado à Polícia Civil. O caso do homicídio de Fernando Lubito, assassinado com requintes de crueldade em fevereiro deste ano em João Pinheiro, ganhou mais um capítulo nesta semana. Foi realizada no Fórum de João Pinheiro a audiência de instrução, onde foram ouvidos o acusado Joaquim Vaz Mendes e testemunhas, tanto da acusação quanto da defesa, que ainda tentou sem sucesso a sua liberdade provisória. Joaquim Vaz Mendes, de 63 anos, foi preso no dia 19 de fevereiro, suspeito de matar e ocultar o corpo de Fernando Lubito, de 32 anos, que estava desaparecido desde a noite do dia 13 de fevereiro, na área rural de João Pinheiro. O cadáver foi localizado após 5 dias de buscas, no dia 19, e apresentava sinais de violência. O investigado era caseiro na fazenda da vítima e trabalhava no local há 2 meses. Segundo o delegado do caso, Daniel Pedro, durante a investigação os policiais verificaram inconsistências no depoimento do suspeito. Ele omitiu diversas informações, inclusive a respeito de um desentendimento que teve com a vítima no dia dos fatos. O caseiro também tentou ludibriar as equipes de busca, indicando locais falsos em sentido oposto do local em que o corpo foi encontrado, com o intuito de dificultar a ação da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. A audiência durou 6 horas e começou com o depoimento de Stephanie, noiva de Fernando Lubito, que à época do crime estava grávida. Depois, a justiça ouviu a pessoa que encontrou o corpo do Fernando na mata e, na sequência, foram ouvidos os peritos e o delegado responsável pelo caso, seguidos dos depoimentos de membros da família da vítima. Na sequência, foram ouvidas 4 testemunhas arroladas pelo advogado de Joaquim. Todas elas falaram bem da conduta social do acusado. Depois, promotoria, assistência da acusação, advogado de defesa e juiz passaram ao interrogatório de Joaquim, que seguiu negando envolvimento na morte de Fernando Lubito. De Araxá e Campos Altos desencadeou ontem uma operação para cumprir um mandado de prisão preventiva de um homem suspeito de estupro de vulnerável. O caso aconteceu em abril deste ano em Campos Altos. O homem manteve relação sexual, segundo informações, consentida com a adolescente de apenas 12 anos. Durante as diligências, constatou-se que a menor está grávida. Após ser ouvido, o homem foi encaminhado ao presídio de Araxá. 6 pessoas já foram ouvidas neste caso e o inquérito ainda não foi concluído. E um homem de 57 anos foi preso ontem em 3 Pontas pela prática de 84 estupros contra a enteada de 11 anos. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, através da Delegacia de 3 Pontas, efetuou no início da tarde de hoje a prisão de um autor de 57 anos, indiciado pela prática de 84 crimes de estupro de vulneráveis em desfavor da sua enteada de apenas 11 anos. As investigações demonstraram que o autor abusava de sua enteada ao menos 3 vezes por semana nos últimos 7 meses, o que totaliza aí a prática de 84 crimes, pela qual houve então um indiciamento. Ao longo da investigação, chamou muita atenção da equipe o fato e a forma como o autor mantinha a vítima em silêncio. Ele o tempo todo desacreditava, dizendo que ninguém acreditaria na versão dela e, pior, chegava a dizer que caso alguém acreditasse, essa vítima e a mãe morreriam de fome, pois ele era o provedor da casa. O fato foi descoberto em abril desse ano, quando em uma das vezes a mãe
durante a noite acordou para tomar um copo d'água e localizou o autor deitado num colchão junto com a vítima. No dia seguinte, ela, com essa atenção virada para esse tipo de fato, ela conversou com a criança e essa sentiu confiança e acabou relatando tudo o que vinha acontecendo. O crime de estupro, ao qual ele responderá, ele tem pena variável de 8 a 15 anos e por conta do volume de crime pode ter um acréscimo e essa pena chegar até 25 anos de reclusão. O autor, então, com a prisão formalizada, foi encaminhado ao presídio local em Três Pontas, onde aguardará preso todo o deslinde do processo que ele responde a partir de agora. Chamo a atenção de todos da importância que é denunciar esse tipo de crime. Diante da mínima indicação de que esteja ocorrendo, é importante procurar as autoridades, procurar os especialistas, o conselho, o CREAS, as polícias civil, militar, quem for possível, um vizinho, um parente, para que isso seja repassado e devidamente apurado, porque a gente tem percebido que nos últimos tempos os crimes, a violência sexual contra crianças especialmente, tem aumentado muito, e a responsabilização por vezes demora muito para chegar. Então, certamente, com uma denúncia efetiva, com uma informação mais apurada, é possível identificar os autores, é possível responsabilizar, angariar provas suficientes para que eles sejam, como tem que ser, responsabilizados, de preferência, presos, aguardando o julgamento. A seguir, pandemia afetou a alfabetização de crianças e mudas frutíferas são distribuídas durante o Blitz ambiental. Dando início às atividades da Semana do Meio Ambiente, foi realizada hoje uma Blitz ambiental em frente à Secretaria Municipal de Educação, na Avenida Getúlio Vargas, com distribuição de mudas frutíferas. A Semana do Meio Ambiente tem por objetivo trabalhar a importância da preservação ambiental, dos cuidados com a vegetação, com a água, dentre outros componentes que envolvem todo um ecossistema. Em Patos de Minas não foi diferente. A programação começou com uma blitz educativa e distribuição de mudas àqueles que passaram pela Avenida Getúlio Vargas na manhã deste sábado. Hoje nós estamos trazendo aqui 150 mudas de frutíferas. O objetivo, por que frutíferas? Porque como nós vamos doar uma muda para cada pessoa, a procura das frutíferas são maiores. A gente poderia também, às vezes, doar uma muda de essência nativa. Só que, às vezes, a pessoa que poderia pegar, às vezes ele não teria espaço para isso, porque são árvores nativas, normalmente são árvores de porte maior. E por isso, nós optamos para trazer essas frutíferas. A ação contou com a presença de vários parceiros, como o IEF, que selecionou as mudas frutíferas a serem distribuídas, com membros do CODEMA, dos escoteiros e outros. A ideia é justamente que essas plantas sejam espalhadas e plantadas na maior extensão de terras possíveis, não só no município de Patos de Minas, mas também em regiões vizinhas. Hoje nós estamos iniciando a Semana do Meio Ambiente com essa blitz ambiental aqui no centro da cidade, distribuindo mudas e conscientizando as pessoas da importância do meio ambiente para todos e para a nossa cidade. Nós selecionamos mudas que são próprias frutíferas, que são as que a população às vezes tem mais interesse para plantar no seu quintal e ainda desfrutar de uma alimentação, e também mudas para áreas mais rurais, mudas maiores. Então a ideia é distribuir uma muda por família e que elas se propaguem as mais distantes possíveis. E de complemento serve ainda para chamar a atenção da população para a programação da semana e para a importância desse trabalho de conscientização sobre o meio ambiente. É uma forma que o município e os outros órgãos que compõem a questão ambiental dessa região aqui, eles encontraram para conscientizar as pessoas da importância do meio ambiente, da questão da sobrevivência, que nós dependemos para sobreviver do meio ambiente. Hoje em dia nós faltamos água, está um calor infernal já, a temperatura cada vez ela aumenta mais. Então, trouxemos até algumas mudinhas para doar aqui de árvore, frutífera e outras árvores silvestres mesmo, aí do Cerrado brasileiro. E nós pretendemos com isso mostrar para as pessoas que o que ele tem, ele preserva, ele cuida, ele ajuda, é uma conscientização ambiental.
O levantamento mostra que, apesar da diferença no percentual entre alunos brancos e pardos e também pretos ter caído na última década, ele ainda persiste. Entre os jovens de 19 anos que concluíram o ensino médio, a distância é ainda maior. O levantamento mostra que o percentual de jovens pretos e pardos que estudam no ensino médio ou já terminaram o curso só agora em 2022 chegou ao mesmo nível que os jovens brancos já alcançavam há 10 anos. Em 2012, os jovens brancos no ensino médio eram 73%. Os pretos e pardos estavam abaixo dos 60%. Agora, em 2022, os brancos são 82% e os pretos e pardos são 70%. 6 em cada 10 estudantes pretos de 19 anos terminaram o ensino médio em 2022. É o dobro do que há 10 anos, mas mesmo assim esse total ainda está abaixo dos jovens brancos em 2012. O levantamento do Todos pela Educação mostra que a desigualdade ainda demanda políticas públicas urgentes para garantir o acesso universal aos estudos. E o novo panorama do ensino fundamental realizado pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, mostrou que mais de 50% das crianças em fase de alfabetização sofreram algum tipo de prejuízo durante a pandemia. A primeira etapa da pesquisa Alfabetiza Brasil foi concluída após entrevistas com educadores de todas as regiões sobre o modelo de avaliação dos alunos. Esse foco na alfabetização é uma resposta aos dados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que apontam dificuldade de aprendizagem, apresentam déficit de aprendizagem em face daquilo que é esperado com referência na Base Nacional Comum Curricular. Avaliar as habilidades básicas de leitura e de escrita nos estudantes das primeiras séries é um dos caminhos para reduzir a diferença do nível educacional no Brasil. A primeira etapa da pesquisa apontou que 56,4% dos alunos do segundo ano do ensino fundamental não estão alfabetizados. Para o MEC, a pandemia causou um grande prejuízo em 2021 e muitas crianças não aprenderam a ler e escrever na idade certa. Segundo o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica de 2019, antes da pandemia, o percentual de não alfabetizados era menor, 39,7%. Os alfabetizados somavam 60,3%. Estamos aguardando a agenda do presidente, onde nós vamos também apoiar, não só na indução técnica, mas também financeira, toda uma estratégia de governança, de apoio, de fortalecimento na questão da formação, na qualificação, de material didático. A seguir, união de pessoas do mesmo sexo quadriplica no Brasil em 10 anos. E você vai saber como são preparadas as comidas servidas na barraquinha de Santo Antônio. A festa de Santo Antônio, padroeiro de Patos de Minas, começou e todos os dias, a partir das 18 horas, já tem barraquinhas montadas para receber os fiéis. Mas a organização começa bem cedo, às 9 horas, com a preparação dos alimentos e pratos do dia. Durante os próximos dias, a Catedral de Santo Antônio realiza a tradicional festa em homenagem ao santo. E dentro da programação ocorrem as famosas barraquinhas, com todo tipo de refeição possível, cada uma mais gostosa e bem preparada que a outra. E a preparação dessa turma começa com muita antecedência. A nossa festa ela já é conhecida de longos anos, a festa de Santo Antônio, e muito famosa e assim atrai um grande público e feito com as melhores mãos, com as pessoas que têm conhecimento e também as que não têm, porque a demanda por pessoas é muito grande. E para sair tudo perfeito, a gente vem doar o nosso tempo aqui, de coração, todos, felizes aqui em trabalhar em prol da reforma da nossa Catedral de Santo Antônio, que está ficando maravilhosa, com som novo, a pintura quase finalizada, e agora a gente precisa aí de fazer um bom trabalho, levar as melhores comidas aí para o pessoal, para o povo que frequenta as nossas barraquinhas, para a gente atingir uma boa receita, para a gente preparar para arrumar a nossa iluminação. A maioria dos alimentos é resultado de muita doação,
Mas este ano a organização contou também com o apoio de parceiros e patrocinadores, visto que os custos para manter o espaço com toda a estrutura necessária são altos. O tropeiro, a gente precisa, a nossa demanda é quase 700 quilos de feijão. Então, precisamos de ganhar esses produtos, né? E muitas empresas, aí muitas pessoas doam mesmo de coração para nós. Claro que a gente não consegue 100% do que necessitamos. E para buscar essa outra parte aí, para fechar as contas, uma ideia que a gente teve esse ano foi um novo formato. A gente conseguiu iluminação aí com Renascer, conseguimos também atrair a iniciativa privada para dentro da nossa festa, no qual a gente vendeu algumas propagandas para poder conseguir arcar com as despesas, que são muitas. Um exemplo, tem aluguel de tendas, barracas, bombeiros, o brigadista, né? Segurança. Mas aqui não tem tempo ruim. Eles levantam cedo e se reúnem a partir das 9 da manhã para começar a preparar os alimentos. Um corta daqui, outro cozinha dali, e assim vão saindo as refeições do dia, que vão compor um cardápio bem recheado naquele dia. Outro diferencial é que este ano, todos os dias, haverá receita diferente, como surpresa, para agradar ainda mais os fiéis. Tradicionais mesmo, já tem o tropeiro, que é muito bem feito, né? Tem o macarrão, tem o caldo, canjica, tem pastel, quibe, guaraná, água, e também o que entrou novo, assim, cada dia uma coisa nova no prato da noite, né? Que hoje é o arroz carreteiro com tutu e canelone com arroz. Então sempre no dia seguinte a gente sabe o que é essa nova receita. E assim, é muito procurado e acaba muito rápido quando chega, sabe? É uma surpresa que o povo, as pessoas já ficam aguardando ela, né? E claro, tem dado resultado. Ao final da noite não sobra nada do que foi preparado no dia. Tudo isso, resultado de muita dedicação, empenho dessas pessoas que com tanto carinho colocam a mão na massa para preparar tudo isso. Todos ficam esperando chegar o ano, né? Assim, chega o dia da festa de Santo Antônio, para todos irem na praça experimentar, degustar as melhores comidas que tem. Um exemplo, eu esqueço também da parte de doces, de tortas também. Acho que tem o bingo também, né? Que a gente faz aí muitas promoções e tudo. Então, assim, é uma festa muito divertida para trazer todas as famílias que, assim, as pessoas que não conhecem, assim, seria um momento oportuno, né, para vir até a nossa festa e conhecer, vir saborear os melhores pratos de Patos de Minas hoje. Foi lançada nesta semana na Assembleia Legislativa de Minas Gerais a agenda pelo Estatuto da Igualdade Racial de Minas Gerais. O evento teve a participação de lideranças e representantes da luta pela igualdade racial no país. A agenda está prevista para durar um período de 9 meses a 1 ano. Hoje, esse lançamento, nós inauguramos o diálogo para a construção deste Estatuto da Igualdade Racial aqui no nosso Estado. A implementação dessa agenda da Casa abrangerá a realização de novos debates, de visitas, de pesquisa, de audiência pública, entre outras ações institucionais voltadas para a pauta antirracista e para a promoção e defesa da igualdade racial em nosso Estado. A intenção desta agenda pelo Estatuto da Igualdade Racial em Minas Gerais é mapear os marcos normativos antirracistas presentes na legislação estadual, ampliar o debate público sobre a temática racial e as políticas públicas de combate ao racismo. Não se trata como igual quem historicamente se tratou de forma desigual. Isso é um princípio aristotélico que todos nós conhecemos e que é extremamente necessário nesse país, se de fato quisermos construir uma sociedade de equidade, porque direitos todos têm. Durante o evento, a secretária estadual de Desenvolvimento Social propôs uma parceria maior entre Executivo e Legislativo para a promoção da igualdade racial em Minas.
Eu proponho, ou paralelamente, ou após o Estatuto, voltarem à elaboração de um plano de igualdade racial para o Estado de Minas Gerais. Ou fazer essa revisão, ou começar, a partir de agora, construindo isso conjuntamente. Eu gostaria também de colocar à disposição as nossas 22 regionais da SEDESE no Estado para ter esse processo de discussão. Sei que viajar esse Estado é confuso, mas nós podemos dar apoio a toda essa discussão. Este é política transversal, igualdade racial, ela tem que ser tratada com muito carinho e atenção. Há 10 anos, o Conselho Nacional de Justiça obrigou cartórios de todo o país a celebrar casamentos homoafetivos. De lá para cá, o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo quadruplicou no Brasil. Para quem acredita em amor à primeira vista, a história de Ian e João Pedro pode servir de exemplo. Tanto que o assunto casamento veio logo nos primeiros encontros. A oficialização no cartório está marcada para setembro, depois de 2 anos de relacionamento. Era uma coisa que a gente queria para poder oficializar e também a gente queria também, né, não oficializar só também no cartório, a gente também queria fazer a festa, porque, poxa, todo mundo faz festa de casamento, por que a gente não pode? Entre 2013 e abril de 2023, foram mais de 5.000 casamentos entre pessoas do mesmo sexo, o que é chamado de casamento igualitário. Nos últimos 10 anos, os registros cresceram 4 vezes em Minas Gerais, com média de quase 500 matrimônios por ano. A década marca uma mudança importante nos cartórios de todo o país, que veio não por forma de lei, mas de jurisprudência na mais alta corte do país. Essa resolução de 2013 do CNJ é uma vedação de que os cartórios, tabeliões, negassem de cerimoniar, né, de proceder com o casamento igualitário. Então, são 2 coisas distintas. O STF reconhece em 2011, muitos problemas acontecem no Brasil, nos cartórios, né, pelo Brasil inteiro, e aí em 2013 a resolução do CNJ nos dá a garantia de fato no sentido do registro do casamento em cartórios, né, sem que os cartórios pudessem negar. Ali estava em jogo uma concepção de família, de arranjo familiar, e com essa resolução do CNJ nós somos todos considerados, independentemente do formato, como família. Não importa o gênero das noivas e dos noivos, os trâmites para conseguir a certidão de casamento são os mesmos para todos. Os direitos e deveres legais com a mudança de estado civil também são os mesmos, conforme explica a diretora do Sindicato dos Cartórios. A certidão é igualzinha, não muda nada. Inclusive o procedimento todo é idêntico, viu, gente? Não tem nada de diferente, tudo perfeito. Inclusive até as palavras que o juiz de paz ele menciona na hora da celebração, essas palavras foram alteradas para ter uma uniformidade. Então a gente fala, o juiz de paz, né, pronuncia as mesmas palavras, não declara, né, que as pessoas estão casadas. Então, tranquilo, tudo perfeito. A certidão sai lá, os nomes do casal, né, lá em cima, bonitinho, e nem há menção de que o casal é homo ou heteroafetivo. Isso não sai na certidão, essa informação, né? Esses direitos que nós temos, ainda que assegurados somente pela justiça e não via lei, né, eles foram garantidos graças a muita militância, a muita luta, a muita resistência. Então é preciso dar um salve para aquelas e para aqueles que vieram antes de nós, que estamos colhendo aí esses frutos já há 10 anos, né? Por isso, ressaltar a importância de fazer memória à militância que tanto lutou para que a gente tivesse direitos garantidos. A seguir, PIB brasileiro cresce 1,9% no primeiro trimestre de 2023. E você vai ver como a tecnologia pode ser uma grande aliada para melhorar os índices de produtividade. O número de declarações entregues do imposto de renda superou a expectativa da Receita Federal.
A expectativa era receber 39 milhões de declarações, mas foram entregues pouco mais de 41 milhões, 13% a mais que no ano passado. 24% correspondem à modalidade pré-preenchida, recurso que poupa tempo pela atualização automática dos dados. Segundo a Receita, 60% serão reembolsadas pelo imposto. Quem perdeu o prazo pode fazer e enviar a declaração da mesma forma, com o programa da Receita Federal. O contribuinte deve pagar multa mínima de R$ 165,74, somados à taxa de até 20% do valor devido. O cálculo é feito automaticamente pelo programa quando a declaração é enviada. Além de mais multas, quem não fizer a declaração pode ter o CPF bloqueado e até ser processado por crimes como sonegação fiscal e evasão de divisas. O encontro na FEComércio, em Belo Horizonte, entre empresários e deputados, debateu a reforma tributária no Brasil. A reforma tributária deve ser votada no Congresso em junho. A proposta simplifica o sistema de arrecadação de impostos, criando o Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS vai substituir 5 tributos, 3 federais, PIS, COFINS e IPI, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. A Federação do Comércio em Minas quer ajustes antes da aprovação em plenário. O comércio vê vantagens na reforma tributária, mas defende a incorporação do Simples na proposta. Para o setor, as empresas enquadradas neste modelo perderiam competitividade porque não ganhariam créditos nas negociações com as grandes empresas. Hoje, o Simples Nacional abriga mais de 90% das empresas em atividade no país e emprega 60% da mão de obra. Uma reforma tributária tem que ter o intuito principal de aumentar a base de arrecadação, aumentar aqueles que contribuem, porque quando você aumenta a contribuição de todos, você acaba diminuindo a carga final. Então, e é isso que a gente prega, que haja um direcionamento, haja uma atenção para que você aumente a base de arrecadação sem onerar aqueles que figuram hoje, que têm uma dificuldade tão grande de ser empresário no Brasil. O coordenador do grupo de trabalho que discute a proposta na Câmara dos Deputados diz que a reforma trará ganhos e não perdas para o setor. Essa reforma tributária, ela faz com que a economia brasileira volte a crescer e com o crescimento todos os setores econômicos vão ganhar, em especial os serviços, porque o serviço é um setor meio. Então, todos os setores são literalmente puxados pela indústria da transformação. As empresas optantes pelo Simples Nacional são as que mais empregam no país. Esse também é o perfil de até 76% dos estabelecimentos do comércio de bens, serviços e turismo aqui em Minas Gerais. O que nós entendemos nessa reforma tributária é que vem uma alíquota única. Nós entendemos que precisamos dividir um pouco as alíquotas, principalmente para a área de serviços que ela emprega e ela não credita. Então, quando ela não credita, ela também tem um aumento de carga tributária no final da cadeia quando ela emite sua nota fiscal. O IBGE divulgou o Produto Interno Bruto brasileiro no primeiro trimestre. Esse cálculo representa a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O PIB brasileiro cresceu 1,9% na comparação com os últimos 3 meses do ano passado. No período, o Produto Interno Bruto do país somou 2 trilhões e 600 milhões de reais. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a economia brasileira avançou 4%. O PIB acumula alta de 3,3% no período de 12 meses. O crescimento, na comparação com o trimestre anterior, foi puxado pela agropecuária, que teve alta de 21,6%. Segundo o IBGE, o resultado é explicado principalmente pelo aumento da produção da soja, principal lavoura de grãos do país, que concentra 70% de sua safra no primeiro trimestre e deve fechar este ano com recorde. Os serviços, principal setor da economia brasileira, também teve crescimento no período de 0,6%, com destaque para o desempenho das atividades de transportes e de atividades financeiras.
ambos com alta de 1,2%. A indústria, por sua vez, teve variação negativa de 0,1% no período, que, segundo o IBGE, representa estabilidade. Nesta semana, nós acompanhamos uma reportagem especial sobre produção de leite. Na terceira parte, vamos mostrar como a tecnologia pode ser uma grande aliada para melhorar os índices de produtividade. Além disso, é preciso se atentar à genética, nutrição, sanidade e conforto do rebanho. Para aumentar a produção de leite, alguns fatores são determinantes. Você tem que pensar em nutrição, genética, manejo e sanidade. Nesta fazenda, no município de Patos de Minas, tudo isso é considerado e levado à risca. Para a melhoria da produtividade e qualidade genética, as vacas na propriedade são todas inseminadas. A gente tem um planejamento genético que a gente escolhe touros com as principais características que nós selecionamos hoje. Essas características é principalmente produção de leite, produção de sólidos, vida produtiva e fertilidade. E a gente faz 100% de inseminação artificial. A gente usa semi-sexado nos animais mais jovens, que são os animais que têm melhor genética, ou seja, a gente vai ter mais fêmea vindo dos melhores animais da fazenda e também são os animais que têm melhor fertilidade, ou seja, que vai ter maior taxa de concepção quando inseminados com esse semi-sexado. Além de usar uma genética de qualidade, a gente ano a ano faz o descarte de animais para que a gente remova sempre os piores animais da fazenda e coloque sempre animais de melhor genética para que a gente consiga sempre ter essa evolução. Para a gente reduzir ao máximo o nascimento de machos na fazenda, a gente usa semi-sexado em novilhas, em vacas de primeira lactação. A gente só usa semi-convencional em vacas de segunda ou mais lactação. E a gente tem aproximadamente o nascimento de 70% de fêmeas e 30% de machos. Os machos são doados logo após o nascimento para fazendas que fazem o confinamento desses animais. Na fazenda, são 1.000 cabeças, 420 estão em lactação, ou seja, podem ser ordenhadas. Por dia, são retirados 15.000 litros de leite, mas a expectativa é que chegue a 20.000. É que a propriedade está sendo reestruturada para receber mais vacas e investimentos ainda maiores na melhoria genética. A gente deve chegar no próximo ano já a 500 animais e também com as melhorias de conforto, de sanidade, de alimentação e genética que a gente vai fazer ao longo desse próximo ano para que a gente também, além de aumentar o número de animais, também aumente realmente a produtividade vaca-dia. Chegando próximo da estabilização, a gente tem um potencial de trabalhar mais intensivamente a parte de seleção de animais que realmente vão ficar no rebanho e produzir leite. E também a gente acabou de finalizar a construção dessa nova ordenha, que permitiu com que a gente desse mais conforto para os animais durante o processo de ordenha. A gente acabou de finalizar a construção do nosso último galpão. A nutrição animal também é parte determinante para o aumento da produção de leite. Na propriedade, cerca de 250 hectares são de plantação de milho. Parte dos insumos é produzido na fazenda mesmo. Gabriel, como é que é feito esse balanceamento, então, da nutrição animal e o que é utilizado? Bom, então hoje na dieta dos animais é utilizado uma série de ingredientes, cada um trazendo sua característica importante para o balanceamento da dieta dos animais, né? Então a gente utiliza silagem de milho, farelo de soja, milho, grão úmido de milho, casca de soja, caroço de algodão, pré-secado de Tifton e fora os minerais aditivos que a gente utiliza na nutrição delas. Aqui na fazenda, basicamente, a gente produz todo o milho necessário para silagem e todos os outros insumos, eles são comprados. São mais de 10 dietas na fazenda, com formulações específicas, levando em consideração a exigência do animal para aquela fase. E cada dieta leva alguns dos ingredientes para que a gente chegue o mais próximo possível do atendimento das exigências dos animais. A propriedade adota o sistema de compost barn, que é um tipo de confinamento alternativo para melhorar o conforto e bem-estar dos animais e, assim, aumentar os índices de produtividade do rebanho. A fazenda também aposta em tecnologia. Os animais possuem botões que permitem avaliações individualizadas e gerenciamento adequado. Todos os animais em lactação, eles têm um brinco e têm um botão eletrônico de identificação. Assim que esses animais entram dentro da ordenha, esse botão identifica que aquele animal acabou de entrar. E assim que tem a produção desse animal, essa produção é registrada no computador,
ou seja, a gente tem a produção de todas as ordenhas, de todos os animais, além de informações de quais animais tiveram redução da produção, para que a gente possa fazer um exame clínico dos animais e o registro das informações ao longo de todas as lactações, para que a gente tenha histórico, para que a gente possa fazer os manejos, para que a gente possa fazer as médias de lote e fazer o balanceamento da dieta de acordo com as características dos lotes, para que a gente faça a gestão de números da fazenda, ou seja, a gente enxergue as oportunidades de melhorias ao longo da lactação dos animais e a gente consiga estar informatizado e cada dia mais coletando mais informações para gerenciamento do negócio. A seguir, o RT Venha Ser Tabirito dentro de casa. Uma moradora do estado do Tocantins pede ajuda para encontrar os familiares do pai, que era natural aqui de Patos de Minas. Suzy mora em Araguaína, no estado do Tocantins, e há poucas semanas decidiu que queria tentar encontrar os familiares do pai, que era natural de Patos de Minas e morava em São Pedro da Ponte Firme. O pai se chama Francisco de Carvalho Filho, nasceu em 6 de janeiro de 1950 e faleceu no dia 10 de abril de 1996, quando Suzy tinha apenas 9 meses de vida. Suzy conta que o pai saiu de Minas com uma outra filha chamada Maria Aparecida de Carvalho Borges, que tinha na época entre 1 e 2 anos de idade. Eles foram primeiro para o Goiás e depois para o Tocantins. Suzy teve pouco contato com o pai e tudo que sabe é o que a irmã conta. A minha irmã conta que meu pai era casado com a mãe dela e a mãe dela chegou a falecer. Então, ele veio embora para Goiás, né? Veio embora para Goiás. Depois de Goiás, ele veio para cá, para o Tocantins, né? Paraguaína. Ela também falou que os parentes dele vinham visitar, né? Tinha uns irmãos dele que vinham visitar ele, aqui em Araguaína. Só que ele tinha outra esposa. Ele tem outros filhos que a gente não conhece, né? Então, ele foi para Araguanã, minha mãe era lá de Araguanã, conheceu minha mãe lá, então eles casou, né? Foi morar juntos, os dois. Na verdade, não casou no papel, mas foi morar junto. Então, eles voltaram para Carmolândia, trabalhava em fazenda, né? E essa minha irmã já tinha saído da companhia dele, já era adulta, já tinha casado, né, também. E aí ele adoeceu, né? Meu pai adoeceu. E ele veio para aqui para Araguaína, chegou aqui em Araguaína, ele veio a falecer. O desejo de encontrar a família do pai surgiu por causa da irmã Maria Aparecida, que contava para Suzy que o pai sempre falava que queria encontrar a família novamente. Segundo a mulher, o pai tinha irmãos, Leandro de Carvalho Filho, Benedito de Carvalho Filho, Vitalino de Carvalho Filho, Cleonice de Carvalho Filho e Maria de Carvalho Filho. Os pais se chamavam José Leandro e Maria de Jesus. Suzy também sabe que o pai se parece com o irmão mais novo. Ela disse que meu pai falava muito na família, né? Ela lembra do nosso X, que vinha visitar ela. Então, ela perdeu o contato, né? Na família do meu pai. Mas ela disse que queria muito saber se ainda existe alguém da família vivo, né? Nem que seja os irmãos dele, os mais novos, porque não sei, né? Se meu pai estivesse vivo, ele ia ter 73 anos, né? Talvez o pai, a mãe dele já deve ter falecido. Então, ela tem aquela vontade de saber, né? O que foi que aconteceu com os nossos parentes. Porque eu já entrei em grupos de Patos de Minas, já entrei em grupo de São Pedro de Ponte Firme, contei a história, mas não obtive resposta, né? O que ela pede é que quem souber de qualquer informação que possa ajudá-la a encontrar a família do pai, que entre em contato pelo telefone 63 992 26 2043. Se alguém conhecer a família do Francisco de Carvalho Filho, que residia em São Pedro da Ponte Firme, entrar em contato com a gente, porque meu pai ele tem 28 anos que ele faleceu, né? Ele tem 28 anos que faleceu, a gente não sabe se a mãe ou o pai ou os irmãos, se estiverem vivos, a gente não sabe, né?
E ele sabe que faleceu, né? Não sei se a família sabe. Quem souber do paradeiro, né? Sobrinhos, irmãos que estiverem vivos, entrar em contato com a gente, né? Pelo número 02163 99226 2043. Eliminados na Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético se enfrentam neste momento no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é disputada em Uberlândia, pois o Mineirão está alocado para um evento musical. Outra opção para a partida, o Independência, recebe o jogo entre América e Corinthians. Ainda falando sobre esse jogo entre o Atlético e o Cruzeiro, a partida está rolando nesse momento e o Atlético vence por 2-0. Perdão, por 1-0. E como disse, o América Mineiro recebe o Corinthians no Independência também pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começou às 18h30. O América Mineiro tenta deixar o Z4 do Campeonato Brasileiro e a equipe mineira ocupa a 19ª colocação da tabela com apenas 4 pontos somados. O time chegou motivado depois da classificação às quartas de final na Copa do Brasil nos pênaltis diante do Inter em Porto Alegre. O Corinthians chegou embalado com o confronto que venceu contra o Fluminense na última rodada do Brasileirão e também no jogo passado pela Copa do Brasil, onde conseguiu a classificação às quartas de final com vitória nos pênaltis contra o Atlético Mineiro. Nesse momento, o jogo está em 0-0. E ainda falando sobre futebol, com direito a gol olímpico, a URT venceu o Itaberito por 3-0 hoje, dentro de casa, pela 8ª rodada da competição. Antes do confronto, a equipe de Patos de Minas estava na 7ª colocação, 1 ponto abaixo do G6. Já a equipe de Itabirito estava na 5ª colocação com 12 pontos. O primeiro gol saiu aos 35 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio, o zagueiro Sandro cobrou direto para o gol, encobrindo o goleiro. Gol olímpico. Festa nas arquibancadas e também no banco de reservas. De acordo com o técnico Igor Guerra, já havia um bom tempo que ele não assistiu um gol olímpico. Tem um tempo, eu não lembro qual foi a última vez não, mas é uma bela cobrança do Sandro, é uma cobrança que a gente já tem tentado fechada na segunda trave ali e hoje ele foi feliz em conseguir, né, acertar essa batida aí e com gol, né? O segundo gol saiu aos 41 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta de Thomas. Repare na distância da falta até o gol. O camisa 7, mesmo assim, cobrou no ângulo esquerdo do goleiro Rodolfo. E festa no estádio Osama Maciel. Final do primeiro tempo, o RT 2 e Itabirito 0. Fomos até os torcedores para saber sobre o que acharam do valor do ingresso. Pela primeira vez, a entrada custou R$20. Com o ingresso mais acessível, né, a torcida não veio o esperado ainda, né? Mas já melhorou bastante, né, que o ingresso de R$20, né, fica mais acessível para a turma vir. Quando começou, né, estava de R$70, é um preço, eu considero um preço abusivo, né, mas agora com esse preço de R$20 é para a turma vir e espero que nós consiga subir, né. Início do segundo tempo e a URT foi atrás de marcar mais uma vez e conseguiu. Logo aos 4 minutos, a equipe se lançou no ataque. Após um bate-rebate na pequena área, a bola sobrou para Robinho, que estufou as redes. A URT teve a oportunidade de ampliar, porém o placar se manteve até o final do apito. URT 3, Itabirito 0. Após o jogo, elogios por parte do técnico Igor Guerra para o capitão Sueliton. Sueliton tem estado presente, né, em todo tipo de situação, dentro de campo, extracampo, sempre tentando tranquilizar nos momentos de dificuldade, elogiar nos momentos, né, em que a gente está bem e controlando sempre a ansiedade de atletas novos que estão por aí. Tem nos ajudado muito, né, em todo tipo de situação e a vitória foi importantíssima, né, contra uma equipe que vinha 5 rodadas, né, de invencibilidade, né, a gente consegue fazer um jogo muito consistente, acredito eu que o jogo mais consistente que a gente teve na competição e uma vitória maiúscula, né? Os gols de bola parada que a gente tanto treina resolveram entrar hoje, né? No dia de hoje, e a gente precisa ter a cabeça no lugar, os pés no chão, não achar que está tudo certo ainda, mas comemorar, valorizar a vitória, corrigir os erros e continuar com essa consistência no restante da competição. Com essa vitória, o RT vai a 13 pontos e alcança a 3ª colocação no critério desempate. Já o Itabirito caiu para a 7ª colocação, ficando de fora do hexagonal final. E as equipes voltam a campo na quarta-feira. O RT visita União Luziense às 21 horas no Estádio Municipal em Santa Luzia e o Itabirito joga contra o Varginha a partir das 14h30. Bom, gente, por hoje é só. Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, meio-dia, no programa Gui Boaventura. Antes, às 11h30, tem o 30 Minutos e mais informações vocês acompanham até lá através do patojá.com.br.
Uma boa noite para você e um excelente domingo.